18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está ligado na melhor programação de Manaus. Para você que está na Mix FM, nós estamos começando mais uma edição, Cid Soares, do programa 18 horas. E hoje, né, começando mais uma semana também com você e com os nossos ouvintes em 100,7. Também o pessoal aí do Mano curtindo a Mix e curtindo a partir de agora mais uma edição do 18 horas, segunda-feira, 29 de junho de 2020. Carlos Júnior e Cid Soares aqui no estúdio, juntamente com o nosso brother, o Ari, ali. Exatamente. E os nossos ouvintes. Pois é, eu queria dar um boa tarde, uma boa noite para todo mundo, né? Já estamos entrando aí nessa primeira noite da semana. Mas sempre alertando a galera, olha, pessoal, é o seguinte, eu quero voltar à normalidade, mas precisamos da ajuda de você também. Claro. Né? Então, olha, álcool em gel, esse negócio da máscara, meu irmão, tá tudo do mesmo jeito. Não é pra parar. Tem alguns lugares, inclusive, que tá tendo a segunda onda já, né? Porque não estão tomando cuidado. Já tá mergulhando na terceira. Os caras não têm noção, já tá tendo lockdown em algumas capitais, em algumas cidades do Brasil. Voltando às restrições. Por quê? Porque as pessoas não tomam cuidado. Voltando às restrições. Né? Eu não sei o que falta para as pessoas se tocarem de que esse negócio é sério. Não tem mais o que falar, né? A gente vem repetidamente batendo nessa tecla, mas todo mundo age como se fosse criança. Em Manaus foi verificado vários lugares superlotados e pessoas sem máscaras, né? Quer dizer, nós ainda estamos em plena pandemia, então todo cuidado é pouco, Cid Soares. Bem porque lembrado. Essas pessoas aí é o seguinte, não tem preocupação com os familiares, né? Eles voltam para casa. Aguentam pra pouco, mas e os familiares, meu irmão? Tem idoso em casa, né? Então, olha, muito mais atenção com a sua família. A gente agora não peço mais por você. Olha pra sua família. Você vai pra festinha, volta bêbado e tal, né? Abraça os pais e não sei o quê. Meu irmão. Todo bacana, né? É, todo bacana. E quando tiver alguém doente morrendo, depois não reclama. Então, todo cuidado é pouco, pessoal. Lógico. São 6 horas e 3 minutos. Estamos começando pra você mais uma edição do 18 horas. Nesta segunda-feira, vamos juntos até às 7 com a notícia e com a informação. Isso. Agora um abraço pra Karime Leão e pra todo o pessoal que tá ainda, toda a turma que tá em casa aí, tranquilinhos, acompanha a gente até o final, hein? Vambora, começou. 6 e 3, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, prestou em depoimento hoje a CPI da pandemia da Assembleia Legislativa do Estado, que investiga denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde do Estado. Rodrigo Tobias confirmou que em fevereiro já havia colocado cargo à disposição por sentir constrangimento com constantes interferências externas na Suzan e falta de apoio político. No depoimento, o Rodrigo Tobias, ele negou a participação no processo de pagamento superfaturado dos ventiladores pulmonares comprados numa loja de vinhos e disse que foi convidado para o cargo pelo vice-governador Carlos Alberto Filho, também ex-secretário de Saúde do Estado. Rodrigo Tobias foi exonerado em abril, pelo governador Wilson Lima, que o substituiu pela paulista Simone Papais. O repórter Azaf Augusto acompanhou o depoimento do ex-secretário e traz pra gente agora mais informações. Vamos conferir. Os deputados que compõem a CPI da pandemia afirmaram que o depoimento do ex-secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, demonstrou a gravidade das ações tomadas na saúde durante a pandemia e o nível de influência que a assessora do governador Wilson Lima, Carla Polak, tem na administração pública do Estado. Sem conhecimento técnico e sem autorização do ex-secretário Rodrigo Tobias, a marqueteira de Wilson Lima sugeriu projetos para a saúde do Amazonas e o governador acatava as ideias levadas por ela. Isso foi dito por Rodrigo Tobias durante o depoimento dado à CPI. Um dos projetos feitos por Carla e aceito pelo governador foi o Anjos da Saúde, apresentado no primeiro dia da atual secretária da Suzan, Simone Papais. Esse projeto foi rejeitado pelo ex-secretário e mesmo assim foi implantado no Estado. Tobias disse que isso era recorrente, projetos criados fora da Suzan e empurrados, segundo ele, goela abaixo. Eu não posso afirmar algo que não tenha escrito ou tenha evidências a mostrar, né? Mas o fato é que a doutora Carla
transita junto com o governador, trazia ideias para o governador e boa parte delas, assim, compradas num bom sentido pelo governador. Doutor Eu não sei se foi ela que escreveu o projeto, pois é, isso. Ou se foi a secretária que trouxe pela experiência que ela teve em São Paulo. Eu, sinceramente, seria leviano da minha parte dizer que foi a tal pessoa que escreveu o projeto. Eu não tenho condição. Depois que veio, doutor Rodrigo Tobias, depois que veio à tona o nome da senhora Carla Polak na sexta-feira, nós recebemos informações, acredito que os colegas eu recebi, de inclusive esse projeto Anjos da Saúde, ela que desde o início estava à frente. Quando foi questionado mais a fundo sobre a influência de Carla nas ações do governo, o ex-secretário preferiu invocar o direito constitucional de se manter em silêncio. Para os membros da CPI ficou clara uma interferência externa na saúde do Amazonas. O presidente da CPI, deputado delegado Péricles, informou que vai questionar a assessora de Wilson Lima para saber que influência ela tem no governo. O projeto Anjos da Saúde foi o mais questionado pelos parlamentares. Interferências que houve na sua gestão na saúde, especialmente do projeto Anjos da Saúde, que quem ligou para ele para que se pudesse implantar esse projeto veio a figura da senhora Carla Polak, que pelo que ele disse, pelo que nós já levantamos, é quem coordenava esse programa Anjos da Saúde, e precisamos realmente esclarecer qual o papel dela na gestão do governo do estado. Então, por isso já estamos buscando intimá-la para comparecer às próximas reuniões aqui da CPI. O deputado Serafim Correia disse que, em questionamentos importantes, o ex-secretário afirmou que não lembrava, o que deixou o deputado insatisfeito com o depoimento. Segundo ele, várias questões não foram respondidas. Serafim afirma que o próximo passo será confrontar os depoimentos. Ele, como regra, disse que não lembrava, como, por exemplo, sobre a presença de médicos naquela reunião em que foi decidida a opção da compra dos respiradores. Mas eu perguntei se existia algum médico na reunião e ele disse que não lembrava. A conclusão que eu chego é que não existia nenhum médico, ou seja, nenhum médico foi ouvido. Eu voltei a perguntar e ele disse que conversou com o presidente da cooperativa dos intensivistas por telefone. Isso não me satisfez. Aí também a questão dos pagamentos, da hierarquia. Quem tinha poder para pagar era, na verdade, um subordinado do secretário. De acordo com o deputado Wilker Barreto, as afirmações feitas sobre as atividades de Carla Polak no governo são graves. Ele também reclamou do depoimento de Tobias, que inúmeras vezes afirmou que não tinha as informações solicitadas pela CPI. Olha, muito grave a denúncia, porque o ex-secretário confirma que essa senhora Carla Polak, que é a terceira na hierarquia do governo, mesmo não ocupando nenhum cargo, ligou para o secretário para pedir sobre projetos de 6 milhões de reais. Isso é muito grave. E outra coisa, aqui na CPI, os depoentes vêm para cá com uma crise de amnésia. E eu vou até propor a extinção do cargo de secretário, porque o que menos sabe. Todo mundo sabe das informações, menos o ex-secretário Tobias. Então, é grave isso. Azaf Augusto para 18 horas. Ou seja, né? Então virou uma baderna esse governo. O que é isso, meu? E quanto mais se mexe, né? Mais se aprofunda as investigações, mais a CPI encontra fatos que mostram interferência de grupos na Suzano. São muitas pessoas, é muita gente, amigo. São grupos econômicos interessados aí nos recursos da Secretaria de Saúde, que são bilionários. Nada mais, nada menos que 3 bilhões por ano. E poucos interessados em resolver de fato os problemas da saúde. Bom, com certeza, Cid Soares e o 26,7, o problema da saúde do Amazonas é claro que não é falta de recursos, né? 3 bilhões por ano é suficiente para garantir atendimento de qualidade à população. Mas há muito desvios com contratos superfaturados, isso realmente é um problema, como já foi apurado pela CPI. E por falta de gestão também, né? Um outro detalhe, um outro fator, né? A falta de um plano de produtividade e qualidade nas unidades de saúde é essencial. Pois é, Carlão, mas a situação agora, ela tende somente a piorar, né? Caso o governo realmente entregue a administração das unidades de saúde para chamar as organizações sociais, as OSs, o que seria um outro erro gravíssimo e pelo jeito ninguém faz nada nesse estado, sabe? O governador deita e rola, faz as brincadeiras que quer, isso é brincadeira, né? Sempre
essas OS sempre estão envolvidas. Sempre causaram problema. Em escândalos de desvio de recursos públicos. 18 horas. O dinheiro, definitivamente, como nós temos falado aqui constantemente no 18 horas, não é problema para o governo do Amazonas. Apesar do governador Wilson Lima ter dito que esperava uma queda de 25% na arrecadação por conta da pandemia do novo coronavírus, o cenário nos cofres públicos do estado é simplesmente positivo. E vamos lá, né? O primeiro semestre de 2020 ainda nem acabou e o governo já registra arrecadação maior que no igual período do ano passado, mesmo com a pandemia. A repórter Cíntia Blink tem os números da arrecadação do estado. Vamos conferir aí. A receita do Amazonas neste mês de junho ficou acima da de junho de 2019. Até hoje, dia 29, a receita do estado no mês foi de 1.466 bilhões, contra 1.372 bilhões de junho do ano passado. No primeiro semestre desse ano, a receita do Amazonas registra 545 milhões a mais do que a do mesmo período de 2019. Essa é uma realidade bem diferente daquela anunciada pelo governador Wilson Lima, do PSC, no auge da pandemia, em maio. Ele chegou a prever uma queda de 25% da arrecadação devido ao impacto do novo coronavírus nas atividades econômicas do Amazonas. O chefe do Poder Executivo disse naquele período que tinha medo de não conseguir quitar a folha de pagamento do Estado. Atento aos números, o deputado Serafim Correia, do PSB, informa com frequência o desempenho da arrecadação do Estado durante as sessões plenárias na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Agora, ele diz que não há motivo para o governador chorar. Eu quero saber qual é o estado que está conseguindo um incremento desse nível. Isso daí significa algo em torno de um crescimento de 6% ao ano. Isso é fantástico para todos nós. Agora, creio que o governo precisa ser mais realista, trabalhar com esses números, colocar essa realidade para a população, até para tranquilizar funcionalismo, fornecedores e tudo mais. Nada justifica o governo só tocar choro e só dizer que não tem dinheiro. A receita do primeiro ano da gestão de Lima, em 2019, foi de 19,9 bilhões. A receita líquida do Poder Executivo cresceu 10,67% de 2018 para 2019. Cíntia Blink para o 18 horas. É o que a gente acaba sempre falando, né? Muito dinheiro aí para um governo que não cumpre suas obrigações com a população. Não foi ali, não está aí realmente para a população, né? Está lá realmente por conveniência, é um negócio próprio. Com essa arrecadação bilionária, o Amazonas era para ser hoje um grande canteiro de obras e serviços. Meu irmão, é incrível, a população tinha que ter serviço de qualidade, porque dinheiro realmente não falta, Carlão. Com certeza, e o Amazonas é um estado privilegiado, com certeza. Mesmo com a economia praticamente parada, o estado bamburrou na arrecadação aí. E ainda vai receber mais de R$1 bilhão do governo federal por conta do impacto negativo causado pela pandemia na economia. Você está ouvindo 18 horas. Bom, a decisão da Petrobras em colocar à venda o polo de Urucu preocupa autoridades do Amazonas. O receio é de perdas de arrecadação, isso é muito sério, e também desemprego. Repórter Odineia Araújo tem os detalhes. A Petrobras quer se desfazer de vários campos de exploração de petróleo e o Amazonas é um deles. Desde o anúncio na sexta-feira de que a empresa vai vender toda a sua participação em um conjunto de concessões de campos de terra no polo de Urucu, na Bacia dos Solimões, as autoridades do estado se manifestaram. O coordenador da bancada amazonense no Congresso Nacional, senador Omar Aziz, disse que a preocupação é que a Petrobras interrompa os trabalhos antes de vender os poços. É necessário que essa transição se faça com esses poços que estão produzindo petróleo, e digo de passagem, o Amazonas é o maior produtor de petróleo em terra firme, e o nosso petróleo é fino, é um petróleo que para refinar e se tornar gasolina, ele tem um custo bem barato.
mas é preciso estarmos atentos para que não haja solução de continuidade no trabalho, porque senão trabalhadores serão demitidos e nós teremos uma perda de arrecadação muito grande. Para o senador Eduardo Braga, o Amazonas está ameaçado de perder futuros empreendimentos no setor e é preciso uma reação imediata do governo do estado. A bem da verdade, tem 10 anos que a Petrobras não investe mais no Amazonas. Os últimos investimentos que aconteceram da Petrobras no Amazonas aconteceram entre os anos de 2002 e 2010. Perdemos o protagonismo dos investimentos da Petrobras e agora nós temos que tratar de buscar efetivamente novos empreendimentos e novos investidores. O senador Plínio Valério acredita que se os poços não forem fechados antes das vendas, as perdas não serão tão grandes. Se a empresa tem competência e vai explorar a mesma coisa que a Petrobras explora, vai pagar os mesmos impostos. Ou o que não pode acontecer é a falta de continuidade. A Petrobras para, aí daqui a 2, 3 meses vem a outra. Isso não pode existir nem vai. Quer dizer, não vai parar nenhum dia. Preocupa sim as demissões dos empregados. A Petrobras está dizendo que não vai demitir ninguém, mas a gente sabe que empresa privada é diferente de empresa mista. Já o coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, Marcos Ribeiro, diz que os impactos da saída da Petrobras do Amazonas vão ser grandes e é preciso reagir. É um crime de soberania do nosso país deixar que essa atual gestão da Petrobras venha vender refinarias, que venham vender ativo de campo terrestre, que venha vender plataformas. Tudo isso é um crime de lesa pátria. E o Sindipetro Amazonas irá, junto com a Federação Única dos Petroleiros, continuar lutando contra esse entreguismo e nós iremos sim mobilizar a sociedade para estar junto conosco nessa luta. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, avaliou como grave a saída da Petrobras do Amazonas. Muito grave. Nós perdemos agora, na hora da crise da Zona Franca, com a economia combalida como está, nós perdemos a Petrobras, perdemos os investimentos em Urucu e não resolvemos se vai ter o fim do monopólio ou não, é o pior dos mundos para o Amazonas. O governador Wilson Lima disse em nota que está pedindo junto ao Ministério das Minas e Energia o compromisso de que a Petrobras mantenha os investimentos e a produção durante o processo de transição para o novo investidor. A produção média mensal do polo de Urucu no primeiro trimestre deste ano foi de 106.353 barris de óleo e equivalente por dia, além de 14.281 metros cúbicos de gás. Volto com vocês. Olha, a BR Distribuidora informou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis autorizou a atividade de comercialização de gás natural em todo o território nacional. A autorização já está em vigor e a BR justifica que a comercialização de gás natural está alinhada ao seu plano estratégico. Bom, e hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, que é o deputado Josué Neto, disse que o monopólio do gás é que está empurrando a Petrobras para fora do Amazonas. Segundo o deputado, a Petrobras está saindo do estado porque sempre teve prejuízo em relação ao monopólio da companhia de gás no Amazonas, que é a Cigás. Josué defende a abertura do mercado para a exploração do gás no Amazonas e diz que enquanto a Cigás tiver o monopólio, esse setor ficará estagnado no estado. Há 2 anos, segundo Josué, a Cigás não investe um único centavo aqui no Amazonas. 18 horas. Bom, agora são 6 horas e 19 minutos em Manaus e você está na Mix 100,7, o programa 18 horas até às 7 da noite, levando a informação para você. E a partir de agora está aberta oficialmente a playlist do 18 horas e para começar aí tem o DJ, né, que é o Snake Cid Soares, que lançou Louco Contigo nas plataformas digitais ano passado em parceria com, né, o J Balvin e Tiga. Pois é, isso aconteceu, Carlão, logo depois daquele sucesso de Tac Tac, que contava com a participação de Cardi B, Selena Gomez e Ozuna. Um combo incrível de latinidade, né? Que o DJ francês apostou nesse ritmo aí, deu super bem. A música já tem indicação para o Energy Music Award, concorrendo aí como melhor canção internacional do ano. Tudo bem, vamos lá então, abrindo a playlist do 18 horas de hoje, DJ Snake, J Balvin e Tiga, Louco Contigo.
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 23 minutos. No melhor Mix do Brasil, Cid Soares abrindo oficialmente, é isso? A playlist de hoje do 18 horas. DJ Snake, J Balvin e Tiga, música Louco Contigo. Você quer mandar mais um alô aí pra alguém, claro, né, Cid? Pra Nathalie, né? Pra Nathalie Moraes. E toda essa turma que compõe aqui o 18 horas. Estão lá em home office fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho. Mix. Bom, e lideranças do Centrão que estavam contra o adiamento das eleições mudaram de ideia, hein? E a proposta de emenda constitucional que altera o calendário eleitoral deve ser apreciada pelo plenário da Câmara nesta quarta-feira ainda. Aprovado na semana passada pelos senadores, o texto transfere o primeiro turno do dia 4 de outubro para 15 de novembro e o segundo turno das eleições do dia 25 de outubro para o dia 29 de novembro. O acordo para que o texto seja aprovado nesta semana foi construído em reuniões durante o final de semana. No pacote de negociações para viabilizar a votação da PEC, foi selado o compromisso dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, de articular para garantir o avanço da medida provisória, a MP, 938, que garante mais recursos para os prefeitos. Bom, então, ainda esta semana será confirmado o adiamento da eleição para novembro por conta da pandemia do novo coronavírus. 18 horas. Hoje foi colocado em prática o terceiro ciclo, olha aí, do plano de reabertura do comércio de Manaus, que contemplou salão de beleza, barbearias e também áreas comuns de condomínios, Isso só foi possível porque os principais indicadores da Covid-19 aqui em Manaus, pelo menos, Cid, estão em queda. Eu não sei de onde vem esses números. Bom, tudo bem, mas... Eu concordo porque eu ouço, mas o que eu vejo não é possível. Não é possível. E ainda falta o quarto ciclo, que contempla também faculdades, creches, escolas particulares e cinemas, que devem abrir a partir de 6 de julho, caso os números da Covid-19 se mantenham estabilizados ou em queda. Bom, o fato é que agora, no dia 1º de julho, o comércio contempla um mês que começou a ser reaberto e, ao contrário de outros estados e até mesmo de outros países, os números da pandemia na capital amazonense, aqui em Manaus, estão em declínio, mesmo com o público voltando às ruas aí constantemente, as atividades do dia a dia nas lojas estarem frequentes, também em escritórios e em fábricas. Que continua assim, As atividades comerciais em funcionamento, a pandemia perdendo esse fôlego e força. A nossa torcida é que tudo isso passe logo e que todos nós possamos aí ter novamente a nossa vida normal de volta. 18 horas. Olha, os contribuintes têm até as 23 horas de hoje, As 23 horas, não, é de amanhã. É de amanhã. Hoje são 29, amanhã é 30. É o último dia do mês. Então, para entregar a declaração de imposto de renda do ano de 2020, quem perder o prazo pagará multa à Receita. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Aqui no Amazonas, olha, a Receita Federal já recebeu aí mais de 301 mil declarações do imposto de renda pessoa física 2020 até o meio-dia de hoje. Faltando apenas um dia para o fim do prazo de entrega, o número de declarações enviadas à Receita corresponde aí a 88,7% do volume de 340 mil declarações de contribuintes esperadas para todo o estado. Somente em Manaus, a expectativa é de que 274 mil declarações sejam enviadas. 18 horas. Bom, falando aí de expectativas esperadas, olha aí, o auxílio emergencial, de R$600 do governo federal também foi pago para suspeitos de homicídio e tráfico de drogas aqui no Amazonas. Como pode isso? Como é que pode isso? Nesta segunda-feira, a polícia prendeu 28 suspeitos durante a operação Afronta ao Auxílio, é o nome da operação, Afronta ao Auxílio. Todos fizeram o cadastramento e já haviam recebido parcelas do auxílio emergencial, mesmo sendo alvos de mandados de prisão e 15 deles suspeitos de envolvimento em assassinatos. Pois é, Carlão, o que fazer com pessoas nesse calibre?
Mas o pagamento foi identificado pela Controladoria Geral da União, que detectou aqui no Amazonas 559 nomes suspeitos de crimes na lista dos cadastrados para receber o benefício do governo federal. Desses, 321 estavam em situação legal conforme as exigências do programa social. O auxílio é vetado a suspeitos de crimes. Bom, a delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, explicou que a operação começou na última segunda-feira, dia 22, para cumprir os mandados, ok? Após as prisões, os nomes eram passados para a CGU, para que o ressarcimento do pagamento indevido seja devidamente e exemplarmente devolvido, né, Cid? Claro. Ainda conforme a delegada, os cadastros de endereços para receberem os auxílios ajudou a polícia a localizar aí os suspeitos. Mas não é só esses criminosos aí que se aproveitaram para pegar os R$600 do auxílio emergencial, não. Que deveria ser, né? Somente para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Tem empresários no meio, tem políticos, tem funcionários públicos, militares e, pasme, milionários fraudando aí o cadastramento e recebendo essa ajuda do governo federal. E o pior é que muitas famílias que precisam, Cid, não devem estar recebendo, não conseguiram ser aprovadas. Exatamente, isso o pessoal que precisa não consegue. Isso mostra o quê? Uma falta total aí, né, de controle do governo. Muitas famílias que realmente precisam ficaram de fora, enquanto que outros que não têm a menor necessidade se beneficiaram aí do processo. Esse, infelizmente, é o nosso Brasil, onde todos são contra a corrupção, mas a primeira oportunidade, né, o jeitinho brasileiro, muitos fraudam para receber benefícios ilegalmente. Todos têm que responder por falsidade ideológica e também estelionato. Isso é conversa. Conversa. 18 horas. Bom, 5 meses, após o início de investigação, a comissão de sindicância da Suzano ainda não concluiu a apuração sobre morte de criança aí no ICAM. Olha só, enquanto isso, empresas de enfermeiros acusada de negligência continuam operando na saúde do Amazonas e já recebeu mais de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais do governo do estado. Os detalhes com Odinei Araújo. No dia 26 de fevereiro, a Secretaria de Saúde do Estado informou que abriu investigação para apurar a morte do pequeno Carlos César Martins da Costa, de apenas 6 meses, internado na UTI do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas. Uma semana antes de morrer, o bebê teve o braço quebrado durante um exame de coleta de sangue feito por enfermeiros da empresa Manaós. A Manaós tinha acabado de assumir as UTIs do ICAM e do Hospital Dr. Fajardo em substituição ao IET, Instituto de Enfermagem Intensivista do Amazonas. O pai do bebê, Carlos Isael da Costa, que veio de Nova Olinda do Norte, disse à época que o filho teve muitas complicações, inclusive infecção generalizada, que foi a causa da morte. A investigação também apura situações adversas registradas nos plantões de enfermagem da empresa Manaós, também nas UTIs do Hospital Infantil Dr. Fajardo. Mas 5 meses depois, segundo nota enviada pela Suzano, às 18 horas, a comissão de sindicância segue trabalhando na apuração das informações e ainda não há prazo para a finalização do processo. A Suzano também informou que a empresa Manaós continua prestando serviços nas 2 unidades, atendendo decisão judicial, já que foi a vencedora do processo de licitação para a prestação do serviço. A Suzano admitiu que foi informada das irregularidades na atuação dos enfermeiros contratados pela Manaós e comunicou que suspendeu a substituição do IET pela Manaós nas UTIs, mas nas unidades em que já havia assumido ICAM e Dr. Fajardo, a Manaós permaneceu por decisão da Justiça. O governo do estado disse que desde o dia 11 de fevereiro, quando iniciou a substituição, recebeu relatórios com denúncias contra a Manaós, registradas nos livros de ocorrência tanto do ICAM quanto do Dr. Fajardo. Os relatórios, segundo a própria Suzano, demonstram falta de capacidade técnica da Manaós nos plantões das UTIs, incluindo dificuldades para aplicar agulha de acesso, fazer aspiração nos bebês e não saber montar ventiladores mecânicos. Mas apesar dos erros e da demora na conclusão da investigação, a Manaós já recebeu em 2019 e 2020 mais de 10 milhões do governo do estado em contratos com a Suzano. Tentamos ouvir a empresa Manaós, mas não fomos atendidos. Odinei Araújo para o 18 horas.
Até quando, meu Deus? É inadmissível, Carlão, que uma empresa que presta um péssimo serviço... Continue operando aí nas unidades de saúde do Estado. Já foi provado que a Manaus não possui profissionais especializados, como requer o contrato. Onde é que está o Ministério Público nessas horas, amigo? Cadê? Mas o governo insiste em manter a empresa como fornecedora de mão de obra numa área tão sensível como a saúde. 18 horas. Olha, o ministro da Saúde, ou melhor, da Educação, Carlos Alberto Decotelli, se reuniu hoje com o presidente Jair Bolsonaro. É que no encontro, Bolsonaro fez um questionamento sobre o currículo dele, olha aí. Em entrevista após o encontro, Decotelli negou que tenha cometido plágio na dissertação do mestrado. Questionado se continuará no cargo, respondeu que sim, mas a posse do novo ministro foi adiada. Pois é, o Carlos Alberto Decotelli foi anunciado aí na semana passada e desde então surgiram 3 polêmicas. A primeira, denúncia de plágio na dissertação de mestrado da Fundação Getúlio Vargas. A segunda, declaração de um título de doutorado na Argentina que não foi obtido e um pós-doutorado na Alemanha não realizado. Com tanta bronca, a permanência do ministro hoje é dúvida, mas ele diz que fica no cargo. Ele diz. Bora ver, mas foi adiada aí, né, a posse, né, do novo ministro, ele que é o Carlos Alberto Decotelli, o possível novo ministro da Educação. Possível novo é ótimo. 6h33 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, vamos agora para a segunda, né, da playlist do 18 horas, trazendo ao palco Isa, em parceria aí com o Meio, com a música Let Me Be The One. Deixe-me ser o único. Pois é. É muito legal. Essa é uma experiência regueada, né? Gravada em São Paulo em fevereiro deste ano, antes da pandemia do novo coronavírus. O estadunidense Mayor já escreveu e produziu músicas para vários artistas conhecidos. Por exemplo, Kiara, T-Pain, Neil, Wiz Khalifa, Tiesto, Justin Bieber. E também tem participação com a Anitta no single Vai Malandra. Tá bom, então essa é a segunda da playlist do 18 horas. Toda a experiência de Mayor e Isa com Let Me Be The One aqui no melhor Mix do Brasil. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h38, hein? No melhor Mix do Brasil. Segunda da playlist de hoje, Isa e Mayor, Let Me Be The One. Você conferiu aqui no 18 horas. Mix. Agora vamos saber, né? Tempo e temperatura para a noite de hoje. Será que vai chover? Tava, né, com previsão de fortes pancadas de chuva. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Você achava, né, que hoje ia soltar fogos, pula fogueira, não sei o quê. Vai chover. Vai nada disso. Não, vai sim. Tô brincando. De acordo com o Climatempo, hoje vai ser parecido com ontem. Né? Teremos aí uma chuvinha rápida à noite, mas temperaturas aí chegando aos 24 graus de mínima e 31 de máxima. Pode ficar tranquilo. Chuvinha rápida, passa logo. Mix. Bom, segunda-feira, hein? É dia dos comentários da nossa colunista, em direto de Brasília, Nafice Bacre Valoz. Vamos conferir. Eu inicio cumprimentando os amigos e os ouvintes da Rádio Mix FM e trato da necessidade de readaptação social que as medidas restritivas de combate ao coronavírus nos impõem e que vem oscilando em função do grau de risco associado à existência de uma estrutura profissional da saúde e de rede hospitalar. E ao que tudo indica, de todas as restrições, aquelas que permanecerão por um longo tempo em nossas vidas são o uso de máscara e o distanciamento social. Portanto, estilosas ou não, as máscaras continuarão sendo usadas por um longo período, mas isso depende principalmente de cada um de nós. Mas quando tratamos do distanciamento social, falamos em medidas de iniciativa do poder público e próprias do município, que tem um papel de planejar políticas de ordenamento, de mobilidade e de serviços de transporte coletivo. Mas hoje eu vou destacar apenas o ordenamento do uso interno nos transportes coletivos, porque ele vem sendo o grande desafio para os prefeitos, mas também tem sido o grande vilão na contaminação e na propagação do coronavírus. É que o distanciamento social reduz o número de passageiros e os lucros das empresas e por isso vem causando uma queda de braço entre empresários do setor e poder público municipal. Portanto, se pretendemos tratar a pandemia do coronavírus como uma ameaça real à sobrevivência do cidadão, nós
precisamos repensar, desde os nossos conceitos e o uso de espaços públicos até os lucros derivados do direito de exploração de serviços e de transportes coletivos. E como tudo isso passa pelo município, se pensamos em um futuro melhor, precisamos mais do que nunca de prefeitos que, além do espírito público, tenham um conhecimento de gestão, mas acima de tudo, que tenham um pulso forte. Eu sou Nafice Bacri Baloch e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. Bom, e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu incluir entre os procedimentos obrigatórios a serem atendidos por planos de saúde os testes para confirmação de infecção pelo novo coronavírus, que causa a Covid-19. A resolução normativa 458 deste ano, que inclui os exames laboratoriais, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. As pesquisas de anticorpos IgA, IgC ou IgM serão obrigatórias para os planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar, que é com ou sem obstetrícia, e referência nos casos em que o paciente apresente ou tenha apresentado alguns quadros clínicos dessa doença. Entre esses quadros aí clínicos estão gripe com quadro respiratório agudo, com febre, tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória, e síndrome respiratória aguda grave, dificuldade para respirar, pressão persistente no tórax, saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada nos lábios e também no rosto. A inclusão dos exames no rol de procedimentos obrigatórios para planos de saúde foi tomada em reunião colegiada da ANS na semana passada, em cumprimento a uma decisão judicial. Bom, com certeza, hein? Esta é uma importante medida para quem tem plano de saúde. Afinal, o preço do teste ainda é um pouco salgado, cerca de R$200 aqui em Manaus. Com isso, o número de testes deve aumentar com certeza e, consequentemente, deve aumentar também os números, né, dos casos, porque quanto mais teste, com certeza pode aparecer mais, né? Até porque fazer hoje o teste é muito difícil. Bom, o nosso Paulo Castro hoje foi fazer o teste dele. Já deu negativo. Tá bacana, tá tranquilo, tá bacana. Bom. Karime Leão fez o teste, tá tranquila, tá legal. E na rede pública só fazem no caso de pacientes que são hospitalizados. Os testes rápidos também ainda são pouco utilizados, melhor, aqui na rede pública. O Brasil é um dos países que menos testa no mundo. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o prefeito Arthur Neto inaugurou agora há pouco o complexo viário Ministro Roberto Campos, na Avenida Constantino Nery, zona centro-sul da cidade. É o maior complexo viário da cidade. A repórter Cíntia Blink esteve na solenidade de inauguração e traz mais detalhes. Vamos conferir. O complexo viário Ministro Roberto Campos, na Avenida Constantino Nery, foi inaugurado na tarde desta segunda-feira, 29, pelo prefeito Arthur Vigílio Neto. Ele explica quem é que dá nome à obra. Ele fez a cabeça do Castelo Branco, para que o Castelo Branco, usando dos poderes que detinha, fizesse a instalação da zona pré-regional. O complexo ocupa uma área de 35 mil metros quadrados e interliga a rua João Valério, no sentido leste-oeste, com a Avenida São Jorge. A passagem subterrânea levará ao tráfego de veículos, tanto no sentido bairro São Jorge, quanto para a Avenida Constantino Nery, sentido centro. A promessa de Arthur é que até dezembro mais obras serão apresentadas a Manaus. E na coletiva, o prefeito conta uma novidade para os servidores municipais. E nós estamos dispostos a continuar trabalhando. Até o dia 31 de dezembro, meia-noite, vocês não se surpreendam, vocês terão inauguração de obras, terão novidades, vocês terão sempre uma prefeitura organizada. Eu quero dizer que eu já tenho em caixa o dinheiro do 13º salário do nosso pessoal, de dezembro, já está em caixa. Agora, os que utilizam transporte coletivo e possuem um cartão cidadão vão poder economizar. Isso porque o complexo vai funcionar aos moldes de um mini terminal. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas. Bom, 73 farmácias e drogarias que já funcionam em Manaus já aderiram à campanha Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, de iniciativa da Associação dos Magistrados do Brasil, que é a AMB, e de órgãos parceiros, entre os quais o Tribunal de Justiça do Amazonas e também o Conselho Regional de Farmácia. Essa campanha foi lançada nacionalmente no último dia 10 de julho. As farmácias e drogarias
podem ser procuradas por vítimas de violência que precisam de auxílio, bastando a vítima apresentar o símbolo da letra X em uma das mãos, para que o atendente ou farmacêutico acione uma autoridade policial para lhe prestar o devido auxílio. Bom, é mais uma campanha para tentar aí diminuir, né, a violência que é, né, assustadora contra as mulheres, que apesar das novas leis com punições mais duras para os agressores, ainda continua, infelizmente, aumentando. 18 horas. E os pré-candidatos que pretendem disputar as eleições municipais devem se afastar da apresentação de programas de rádio e televisão até amanhã, dia 30. Portanto, acabou, hein? Acabou. Se liga, senão perde o registro. A pena é essa, né? Sob pena de multa, a emissora também, e cancelamento do registro de candidatura aí do candidato. E é segundo o calendário eleitoral, a partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado ainda as emissoras transmitirem programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Então, se você é pré-candidato, né, sob pena aí no caso de sua escolha na convenção partidária de imposição da multa prevista e também do cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Então, você tem que já, né, acabou o prazo, né? Dia 30 de junho do ano da eleição, vedado aí para quem quer ser pré-candidato, participar de qualquer programa televisivo. Olha, uma matéria publicada no site do próprio governo do Amazonas no último dia 6, informa que o marido da jornalista Carla Polak, né, assessora do governador Wilson Lima, foi contratado pelo governo do programa Anjos da Saúde. O psicanalista Inácio Ferreira, que casou com Carla Polak no ano passado, é citado na matéria com o título Anjos da Saúde e amplia aí o serviço de atendimento psicossocial em unidades da rede estadual de saúde aqui em Manaus. O Anjo da Saúde, né, segundo a CPI da pandemia, é uma criação de Carla Polak, que no caso conseguiu empregar o marido no programa. Virou bagunça. Virou bagunça, eu falei. Virou bagunça, casa da mãe Joana, literalmente, né? Feito para amigos, é isso? Governo feito para amigos, cara. Apadrinhados do poder, né? É isso que precisa ser contido. Barrado gentilmente pelos órgãos de controle. Tem mais o que fazer. É muito complicado. 6h48 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Hora de conferir a playlist de hoje com chave de ouro, né? Encerrar, né, a playlist de hoje. O rapper pianiense, americano St. John's volta com Roses. Pois é, olha, só pra ter uma ideia, Carlão, a música foi lançada em 2016, foi remixada pelo DJ e produtor Kazak Imanbek, de 19 anos, um garoto, mas manda muito, né? E este ano, só no app TikTok, recebeu aí mais de 5 bilhões de execuções. E em maio, um segundo remix foi lançado com o rapper americano Future. Um videoclipe aí seria produzido para o segundo remix, mas foi cancelado. Pois é, e como não teve, né, o trabalho, St. John's doou simplesmente $125 mil do orçamento do videoclipe para ajudar manifestantes presos durante o movimento Black Lives Matter, né? Todos sobre os protestos aí de George Floyd lá nos Estados Unidos. Portanto, Roses fecha a nossa playlist desta segunda-feira numa boa. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6h53 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Fechamos muito bem aí, né, Siri? St. John's, a música Roses. Excelente. Aí, rolou até um auxílio aí, né? Uma solidariedade aí, que é bacana. Exatamente, muito legal. Foi bacana então. Foi a terceira, fechamos aí a playlist de hoje com Roses em 100,7. Mix. Soares, a previsão do tempo, hein? Para amanhã. Você quer? Vamos lá. Ok, claro. Tudo certo? Então tá. Previsão do tempo para amanhã. Amanhã, dia 30. Dia 30, terça-feira, com Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, Carlão, não vai ter muita diferença não, viu? Porque assim, muda-se pouca coisa, né? Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Isso para amanhã, tarde e noite, né? Então, olha, a temperatura, a mínima é de 24 graus, a máxima é de 32. Subiu um pouquinho aqui, né? Nós teremos aí umidade com a mínima de 50% e a máxima de 88%. 18 horas.
Bom, vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas. É com você, Carlos Júnior. Bom, o Amazonas registrou mais 244 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira. Agora já são 69.893 pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado e divulgado agora há pouco pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Foram confirmados, de acordo com o boletim, mais 10 óbitos pela doença, dos quais 8 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.792 o total de mortes por Covid-19 aqui no Amazonas. 18 horas. Cid Soares, estamos já nos finalmente, hein? Já estamos, mas eu queria lembrar mais uma vez. E a Petrobras tirando o pé daqui do Amazonas começa a me preocupar, viu, Carlão? Porque a notícia foi dada aqui. Dizem que é bom ou não, né? Tem duas. Porque tem a questão da Cigás aí, do gás, né? Do monopólio. Tem que mudar isso aí. Então, eu acho que tá na hora de a gente começar a repensar tudo. Mas vai depender muito de muita coisa ainda, né, Cid Soares? Não sei de nada disso, não. Esse negócio de bom, com empresa grande saindo daqui, não sei. Eu também não sei, mas eu já ouvi alguns comentários aí que pode ser favorável na questão do gás, né? Do que é reinjetado. Não sei, vamos lá ver. Exato, dê certo. Bom, chegamos aí quase ao finalzinho do programa, né? 6h55 em Manaus. Bom, vamos agora pro nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, hoje na CPI da pandemia, foi esclarecedor em pelo menos um caso. Pessoas sem qualquer ligação oficial com o governo do Amazonas dão ordens na saúde. E isso ficou claro quando Tobias citou casos em que não sabe quem mandou implantar projetos dentro da Suzano. Em alguns momentos ele disse para a CPI pedir informações ao próprio governador Wilson Lima. Rodrigo Tobias falou em constrangimento e interferências de fora da secretaria. Em alguns casos a CPI perguntou quem dava a ordem, de onde veio o pedido. O ex-secretário disse que não sabia. No caso do projeto Anjos da Saúde, disse que recebeu ordem de uma assessora do governo. Foram vários os casos que ele chamou de ingerência, que lhe constrangia. Inclusive, disse que pediu a exoneração em fevereiro. Ou seja, é mais um depoimento na CPI da pandemia que reforça os desmandos na saúde do Estado, a desorganização. E a confusão que parece proposital facilita a vida dos que querem meter a mão nos recursos do contribuinte. E tudo isso acontecendo em meio a uma grave pandemia que já matou centenas de pessoas no nosso estado. Em que tempos vivemos? 18 horas. Para Cid Soares, finalmente. Fechamos mais uma edição do 18 horas, mais uma segunda-feira e mais uma semana começando, né, Cid? Olha, eu queria mandar aqui um abraço para Nafice Bacri Balostro, Sérgio Barto, lá em Brasília. Toda essa rapaziada, né, que faz aí a nossa equipe. Jorge, que tá aqui, o Trovão, enfim. Os nossos DJs. O Ari. E o Paulo Castro. Paulo Castro, Armando Mendes. Sempre Armando Mendes. Toda essa turma aí, a gente vai estar de volta amanhã, a partir das 18 horas. A Cíntia Blink, nova integrante da nossa equipe. A Nathalie Moraes. Cadê a Júlia? A Júlia também, né, Cid Soares? Julinha Gomes, né? Fica um abraço para todos eles aí. Um abraço aí. Muito bem, você está no melhor mix do Brasil, 6 horas e 58 minutinhos. A gente volta com você amanhã. E amanhã, terça-feira, a partir das 6 da tarde, com mais uma edição para você do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.